Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contra a Mágica. Meu nome é Fábio Carlos, vulgo UFC, e a gente está retomando agora sobre um assunto em uma série que foi muito badalada. Vocês podem ver aqui que na imagem nosso canal está aqui disponível. Ele é o Contra a Mágica, ele fala sobre Commander, fala sobre Magic, por isso que ele tem esse nome de Contra a Mágica. Para quem entende, sabe do que eu estou falando. A gente também fala sobre outras coisas que são importantes para nós e que a gente gosta. A gente tem nossos gameplays de Magic, físicos, né? E nós temos também as séries que a gente tanto ama, filmes que a gente tanto ama e outros assuntos que a gente deseja comentar, como é o caso que a gente está retomando, um pouco atrasado, né? Mas vamos colocar em ordem em tempo recorde os episódios do The Last of Us. Então a gente está falando agora sobre o terceiro episódio. Esse terceiro episódio foi bem polêmico, bem comentado na internet, e eu acho que não seria legal a gente pular o terceiro, o quarto episódio e falar do quinto episódio. Sim, já saiu 5 episódios. Estamos em tempo recorde, mas vamos conseguir lançar um por dia agora correndo para a gente parar e ficar nivelado ao que for saindo. Conforme for saindo, a gente vai dando nosso pitaco, os nossos comentários. Lembrando mais uma vez que é a nossa opinião. Eu acho que outro ponto muito importante, que às vezes eu posso esquecer de comentar durante o vídeo, é que nós estamos vendo a série. Nós não jogamos o jogo, então não temos os spoilers do jogo. Estamos vendo as coisas acontecendo no momento que elas estão acontecendo. A gente pode fazer uma teoria ou outra, né, sobre uma coisa e pode estar completamente errada, né? O pessoal, já vi que o jogo não é assim. Então, mais uma vez, não joguei os jogos. Não jogamos os jogos. Então vamos falar sobre a série. A série, ela é um episódio dedicado a Frank e Bill e Frank. Sinceramente, não tem como não dizer isso, porque a gente vai falar sobre os prós e contras, que a gente gostou e que a gente não gostou do episódio. E eu, particularmente, não gostei do tamanho do episódio. O episódio tem mais de 1 hora de duração. E 90% ou mais porcentagem disso aí é dedicado ao Bill e Frank. Vemos e convenhamos. Foi uma história de romance, foi legal, só que eu acho que foi muito arrastado. Muito arrastado. Eles são personagens secundários, eu acho que não deveria ter esse tempo todo de tela. Eles começam com a tática iniciando com a Ellie com o Joey, logo após a morte da Tess. O Joey, ele tem aquele rancor, aquela raiva, aquele sentimento que ele tenta reprimir pela situação de que ele perdeu a mulher dele. Ele já perdeu a filha nos primeiros episódios, foi bem traumático, o irmão dele não está próximo. Então a Tess era o ponto seguro dele. Então ela morrer foi um golpe duríssimo para ele. Então, assim, ele acaba transmitindo um sentimento de revolta, de frustração e depositando tudo em cima da Ellie. E ela não aceita muito bem isso, porque a culpa não é dela, na verdade. Então, o episódio começa com os dois, para prender a atenção da gente. Eles passam por lugares, passam por aviões destroçados. Tem toda aquela situação envolvente que o Joey banaliza a situação do passado, que ele viajou algumas vezes de avião, pagou lanche lá que era caro, que não valia a pena pelo que era oferecido. E a Ellie embasbacada, porque ela não vivenciou nada daquilo, cara. Ela não vivenciou nada daquilo. Ela cresceu com o mundo após o fungo tomar a mente da galera, o corpo da galera. Então, tipo, é uma outra realidade. Então ela fica impressionada, encantada pelo fato de que eles podiam voar no passado. Ela nunca pôde fazer isso com esse mundo, aí depois de todos esses problemas que eles tiveram. Aí a gente vai retomar para a história principal, que esse episódio ele é focado realmente no Bill e no Frank. Vamos falar sobre as coisas que a gente achou legal, coisas que não acharam legal. Basicamente, o primeiro personagem a aparecer, o Bill, estou vendo aí na tela. O Bill era aquele cara meio paranoico, né? Tipo, um bombardeio nuclear, fim de mundo. Então ele tinha tipo um bunker mesmo na casa dele, né? Não sei se pronuncia assim, acho que é bunker, né? Que era aquele abrigo subterrâneo, tipo antibombas, e quando foram evacuar a cidade, né, os militares, a galera que estava no poder, tá tentando botar as coisas em ordem, tirou o pessoal da cidade, evacuou eles, depois a gente descobre o que aconteceu com eles, né? E daí o Bill não quer, ele fica lá escondido no subterrâneo da casa dele. Quando todo mundo vai embora, ele vai até a superfície, de máscara, porque não sabe o que está acontecendo, pode ser... São poucas transformações, né? Então ele acaba tirando a máscara, vê que tá tudo ok, beleza, e ele começa a projetar a vida dele nessa cidade. Ele se estabelece na casa, né, pega um reator, para continuar tendo energia, faz cercas eletrificadas, cerca o local, faz armadilhas,
toda uma série de procedimentos para ele continuar vivendo bem naquele lugar ali. Mesmo só, porque ele é um lobo solitário. Na mente dele ele fala que vai ficar bem. Até que um dia, que numa armadilha dele, é pego uma outra pessoa. Ele vai investigar, ele tá nessa cena armado, indo até o buraco. No buraco ele encontra um cara preso. Ele alega que está tentando chegar a um certo local. A situação dele é bem precária, ele está bem sujo, com fome. E daí ele faz um pedido a ser retirado do buraco. A gente vê o Frank pela primeira vez. A gente pode ver aí na imagem os dois. E ele alega que precisa de um banho, comer alguma coisa. E aqui começam os pontos que são realmente difíceis de se manter uma credibilidade. Eu acho que... Gente, assim... Eu não gosto de rótulos. É homofóbico, é machista, não sei o que. Nada disso. A questão mesmo é que eu acho que foi muito tempo de tela. Muito tempo de tela para dois personagens secundários e que eles já tinham desfecho nesse episódio. É um pecado fazer esse tipo de coisa. Não acho que seja um pecado, mas precisava ter esse tempo todo de tela. A gente foi muito tempo. Mas a gente vai falar sobre as coisas boas e o que a gente achou. Aqui é um momento muito ruim para mim, sem dúvida nenhuma. É difícil acreditar que tão paranoico do jeito que o Bill é, ele ia fazer o que ele fez. Mas a história tinha que ser contada, então a gente faz a licença poética aqui, né? Cara, o Frank tem uma situação muito deplorável. Ele pede para tomar um banho, pede para comer alguma coisa. O Bill, ele cede a casa principal da cidade que ele está vivendo. Poderia ser qualquer outro local, mas não, é a casa dele. Ele cede a casa dele para o cara tomar banho, faz uma refeição para ele, tudo mais. E daí, quando ele tá quase saindo, ele vê o piano e fala: pô, tô namorando aquele piano ali, deixa eu tentar mexer, tentar tocar. E ele não toca tão bem. O Bill ficou olhando meio horrorizado, meu Deus do céu. Por fim, o Frank percebe. O Frank tem cara de mal, de vilão. A gente pensa que a qualquer momento ele vai estocar uma faca lá que ele escondeu na hora da janta, do almoço. Não sei exatamente se era janta ou se era almoço. Parecia ser almoço, estava bem claro. E ele enfiado no Bill ia pegar tudo que ele tem. Então, tudo que ele obteve. Mas a história caminha para outro rumo. Acaba se iniciando aqui a ideia dele tocar super bem o piano e ele perguntar para que mulher que ele está dedicando isso, tá? Que mulher que trouxe esse sentimento para ele. E ele logo depois fala, na verdade não foi uma mulher, né? E daí a gente percebe que ali ficou muito claro, né? Para quem é bom entendedor e percebe as coisas, houve algumas dicas, né? Ele estava sentado na mesa, o jeito que ele moveu o cabelo em câmera lenta para tirar do rosto. Então, tipo assim, é um momento muito feminino. Então, a gente já imaginava que, obviamente, poderia ter aqui um romance. E realmente teve um romance. Eles fizeram coisas juntas. O Frank, ele era muito mais emotivo e o Bill era muito racional. Então, assim, ele conseguiu trazer o Bill para uma hortinha que ele estava fazendo, que teve morangos, que teve outras frutas, e ele experimentou e ficaram lá, aquele love ali. E outra parte que eu acho que é muito difícil de você conseguir levar para a crença é essa questão do encontro do Bill e do Frank com o Joe e com a Tess. Gente, por mais que o Frank fosse o cara do melhor coração do mundo, ele tentar se comunicar do jeito que ele tentou, poxa, do jeito que eles estavam vivendo, colocar os dois em perigo, foi muito arriscado. Então eu penso que talvez ele estivesse sofrendo muitos problemas por causa dessa reclusão, que está vivendo só com o Bill, e acabou tendo que entrar em contato com outras pessoas. As pessoas acabaram, uma delas sendo a Tess, e acabou apresentando um local para eles. Eles comeram juntos, tipo um chá da tarde, tudo descontraído, né? O Bill era o mais incomodado, claramente, com a situação. Não tinha muito o que fazer, já estavam lá, já estavam bebendo, já estavam comendo. O que ele ia fazer? Expulsar os caras? Não sabia que consequência que podia gerar isso, né? Então, os quatro lá comendo aquela cena completamente irreal, né, de felicidade momentânea, mas de felicidade. E até que começa a questão do declínio, né? Então, antes da questão da idade deles, tem um fato que é muito importante para a história, que eu achei que foi muito mal feito. A gente não tem como comentar, tem que ser sincero, não seria se não dissesse. Apesar
dos doces, das coisas e tudo mais, está tudo muito lindo, tudo muito bom, eles estarem vivendo bem, acontece um incidente numa noite em que o Bill acaba indo lá para fora para combater uns caras que estavam tentando invadir. Os caras estavam sendo queimados, eletrocutados, ferrados na cerca. Aí te pensa, nossa, o Frank só caiu num buraco ileso, não nada com ele, não perdeu uma perna, um dedinho sequer. Mas tudo bem, né? As coisas, é a famosa história do tem que acontecer assim. Então, tem que acontecer assim. Cara, eles iam conseguir se virar. Até que, eu te lembro que isso é uma série dramática. E nem tudo acaba do jeito que a gente imagina que vai acabar. Então, nessa noite que ele tentou se defender, ele acabou fazendo isso de uma forma completamente estúpida, na frente da casa iluminada, dando um tiro nos caras nas cercas. Então, estava no escuro. Ele estava na plena claridade ali para ser alvo. Até que ele realmente toma um tiro, né? Pelo amor de Deus, não tem como. E aí ele fala, não, as armadilhas, a cerca vai dar conta. Então, o que ele está fazendo lá? Ninguém sabe. Aí começa ele a falar que tem que chamar o Joey, que o Joey vai poder cuidar dele, do Frank, etc e tal. Lá. Depois desse tempo todo. É complicado. Aí você vê que ele tá sangrando muito, né? Desesperado para morrer e o Frank ficar sozinho. E corta-se a cena para uma cena mais para frente, em que tá uma sombra, os dois, né? O Bill e o Frank, e um tá na cadeira de rodas e o outro tá em pé. A gente pensa, putz, cara, que merda. O ferimento foi bem fatal, né? O Bill tá na cadeira de rodas, né? Não é o Bill que tá na cadeira de rodas. Meio que mancando, mas ainda trabalhando. Ou percebe que quando eles vêm aproximar a imagem deles, a gente percebe que quem está na cadeira de rodas, na verdade, é o Frank e não o Bill. O Bill se recuperou plenamente, ele está mancando um pouco, já estão mais velhos, até um ponto em que a situação do Frank fica tão delicada, de tanta dependência, que ele não quer mais viver. E quando ele conta isso pro Bill, nossa, é um momento muito triste, o cara fica arrasado com a situação, mas ele acaba acatando a ideia que ele quer ter um dia feliz, um dia maravilhoso. No final ele vai se matar, vai beber veneno, etc. Daí se corta pro jantar, o Bill faz tudo que o Frank quer, agrada ele, trata ele de uma forma maravilhosa, e no final das contas ele acaba servindo vinho que teria logicamente batizado com o veneno. Os dois bebem, né, em taças diferentes. Só que aí o Frank fala, poxa, você já tinha colocado na garrafa, né? Aí ele confirma que sim, os dois acabaram bebendo veneno. E o Frank vai e fala pro Bill que simplesmente ele deveria estar chateado, deveria estar triste, mas ele achou isso tão romântico. E dá a mão ao Bill. Daí eles vão pro quarto e eles realmente acabam morrendo lá, trancam tudo. Aí toca pro final do episódio, voltar mais uma vez nossa atenção de que, isso ainda é The Last of Us, hein? Aí você joga mais uma vez pra Ellie e pro Joey, né? E aí você vê eles tentando chegar naquele local, tentando chegar na casa em que os dois estavam se suicidando, que tinham pegar alguma coisa lá. Tipo assim, cara, foi muito forçado, porque não havia muito, assim, o cara falou só pegar uma arma, e ela também, então, por fim tem a viagem, que ela continua maravilhada, porque eles estão no carro, ela quase não teve um carro antes, etc e tal. E eles acabam chegando lá e descobrem um bilhete suicida realmente, que foi deixado. E todas as informações que eles precisavam pegar, tinham armas lá embaixo, veículos e tudo mais, para continuar a sequência, né? Porque até então eles achavam que a Tess estava viva, então essa foi tudo preparado, deixado tudo esquematizado para o Joey e para a Tess. Mas, na atual circunstância, o que ele faz? Ele acaba pegando algumas munições, alguns kits de sobrevivência e pega para seguir a viagem dele. A gente acaba o episódio dando sequência com relação a isso. Então, assim, gente, o vídeo de hoje foi esse. A gente tentou desmiuçar o máximo possível, apesar do cansaço do sono, eu tô com muito sono. Eu vou dar trabalho para edição, certamente. Mas a gente comentou agora sobre o terceiro episódio do Y The Last Man. Eu li muito quadrinho na minha infância, então acho que eu tô com isso na cabeça, né? Não é Y The Last Man, é
The Last of Us. Então, a gente vai dar continuidade, vamos acelerar esse processo e vamos colocar logo disponível os outros episódios gravados. Então, se inscreve no nosso canal, incentiva a gente contra a mágica. Você dá o like lá pra gente, que isso faz toda a diferença do mundo para animar a gente a continuar produzindo coisas, conteúdo que venha a ser interessante para vocês e pra gente. Então tem que ser para ambas as partes. Então é isso, gente, um abraço e até a próxima.